Uma senhora pergunta, casada: Caio, o marido é mesmo o sacerdote do lar? Depende. O que essa autoridade pode causar numa família? Se for... Meu marido deixa todo mundo louco. Ah, então E não o é que nós sacerdote. podemos fazer para mudar? Passar por cima do que ele faz? Ah, claro. Me oriente, por favor, Caio. Um cara Não sei que o fazer. impõe sacerdotalidade familiar com despotismo não é sacerdote nenhum lá. Porque todos são sacerdotes no lar. Nós somos um reino de sacerdotes. Sacerdote é quem, com louvor, gratidão, ministra diante de Deus, oferecendo a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tendo a Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Esses são os sacerdotes de Deus. Então a minha neta Lara é sacerdotisa de Jesus, meu neto Maceus é sacerdote, meu neto Heitor, minha neta Helena, Adriana, meus filhos, cada um deles, os que carreguem com sinceridade a adoração de Deus e orem e creiam e amem e busquem obedecer o Evangelho como humanidade e a humanidade como princípio do Evangelho, são todos sacerdotes diante de Deus. E eu também sou, entre eles. Sou sumo sacerdote? Não. Só sou um sacerdote mais antigo, mais experiente, mais idoso, mais rodado, e que eles, como meus filhos e sacerdotes mais novos, me perguntam, me ouvem, se deixam admoestar quando é necessário, ou até me contestam quando acham que a opinião deles difere da minha e eles têm o direito de ter aquela opinião. E eu respeito a opinião deles mesmo quando estão errados e oro por eles. E se um dia eles mudarem de opinião, eu fico grato e não jogo na cara de ninguém e não digo jamais que eu tinha razão. É só assim que funciona. Fora isso, querido, é transformar as hierarquias eclesiásticas, as pirâmides de controle de igreja, em hierarquias funcionais para domínio machista e chauvinista do marido sobre a mulher e os filhos. Isso tem alguma coisa a ver com o Evangelho? Não. Porque Efésios 5 não dá essa prerrogativa ao marido. O marido é para ser obedecido como o escravo é para ser obedecido. Sempre que o marido estiver vivendo a verdade, andando com amor e sendo sincero. Aí tanto faz ele ou o meu empregado, ambos vão ter que ser obedecidos, porque nada podemos contra a verdade, não importa de onde venha, e diante de Deus não existem hierarquias, onde a verdade se torne maior ou menor. A verdade é a própria hierarquia dela própria. Então, tudo isso é invenção de igreja, de religião, de pastor, para criar, e os homens adoram quando criam, quando os pastores estabelecem essa hierarquia. Porque o pastor manda na mulher dele, na casa dele, é cada marido bruto, que não ama Jesus, não ama o Evangelho, avaro, pernicioso, adúltero, canalha, safado, despótico, impaciente, só porque é membro da igreja, amigo do pastor, foi feito presbítero, ganha a unção de ir para casa oprimir todo mundo em nome de Deus e chama isso de meu sacerdócio. Só se for sacerdócio da magia negra da desumanidade. Então, minha querida, é assim que ensina o Evangelho. Todo marido tem que ser obedecido quando ele é um homem que está falando o que é obedecível. E todo marido tem que ser desobedecido quando ele está mandando a gente fazer aquilo que não é obedecível. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos maridos, do que às esposas, do que a pai, do que a mãe, do que a pastor, do que a qualquer um. A gente dá ao marido o que é do marido quando o marido está cobrando o que é razoável. Mas se o marido me pediu o irrazoável, eu não darei. Porque eu sou de Deus. Isso está sobre meu casamento, sobre meu marido, sobre paternidade, sobre filiações, sobre tudo. É por isso que o Evangelho é tão perigoso. Porque ele desideologiza, piramidaliza todas as coisas. E aí o menor se torna o maior se torna o menor,
os primeiros serão os últimos serão os primeiros. No Evangelho de Jesus não acontece isso. Às vezes a pessoa que sustenta um lar é aquela que ninguém ouve na família, e é aquela em razão de quem tudo é facilitado espiritualmente naquele lugar, embora os idiotas nem percebam. Então, querida, pare com isso. O reino de Deus não obedece ranqueamentos militares. Ele é o reino da paz, do amor e da alegria no Espírito Santo, onde tudo é feito com verdade, espontaneidade, sem que ninguém bata continência para ninguém, aonde quem pode mais serve e ajuda a quem pode menos. Mas nem todos querem o Evangelho. Por isso, a palavra de Deus é tão rejeitada, especialmente entre os crentes, que se tornaram cultuadores das hierarquias tirânicas e despóticas no ambiente familiar e em todos os demais. Vem me ver TV, o canal é você.